Prentice Mulford foi um escritor e filósofo norte-americano do século XIX, conhecido por suas obras sobre o pensamento positivo e o movimento do novo pensamento. Aqui está uma breve biografia dele. Nascimento: Prentice Mulford nasceu em 5 de abril de 1834, em Sag Harbor, Nova York, Estados Unidos. Juventude: ele cresceu em Nova York e trabalhou em várias ocupações, incluindo a de tipógrafo e escritor de jornal. Carreira: Mulford é mais conhecido por suas contribuições para o movimento do novo pensamento, que promovia ideias de positivismo, cura mental e desenvolvimento pessoal. Ele se tornou um dos pioneiros desse movimento no século XIX. Obra: uma de suas obras mais famosas é Suas Forças e Como Usá-las, publicada em 1888. Neste livro, ele explora temas como a importância do pensamento positivo, a lei da atração e a influência do pensamento na saúde e no sucesso pessoal. Morte: Prentice Mulford faleceu em 27 de maio de 1891, aos 57 anos, em Jacksonville, Flórida, Estados Unidos. A filosofia de Mulford exerceu influência sobre muitos pensadores posteriores e fez contribuições significativas para o desenvolvimento do movimento do novo pensamento nos Estados Unidos. Suas ideias sobre o poder do pensamento positivo e a capacidade de transformação pessoal ainda são estudadas e praticadas por muitas pessoas interessadas no desenvolvimento pessoal e na espiritualidade. Nossas forças mentais. Prentice Mulford. Deus, um poder supremo e uma sabedoria suprema governam o universo. A suprema inteligência é insondável e preenche o espaço infinito. A sabedoria, a inteligência e o poder supremos estão presentes em todas as coisas, tanto no átomo invisível quanto na maior das estrelas. O poder supremo e a sabedoria suprema também existem além de todas as coisas. A suprema inteligência existe em todos e cada um dos átomos da terra, da água, das plantas, dos animais, dos seres humanos e das mulheres. A suprema sabedoria não pode ser totalmente compreendida pelo ser humano, embora ele receba sempre com profunda alegria vislumbres da luz e da inteligência supremas, que o permitem trabalhar em sua felicidade final, mesmo sem jamais compreender todo o seu mistério. O poder supremo nos governa e nos rege, assim como governa e rege os sóis e sistemas infinitos de mundos que giram no espaço. Quanto mais profundamente conhecemos essa sabedoria sublime e inesgotável, melhor aprendemos a conhecer e a utilizar o que essa sabedoria colocou em nós, constituindo uma parte de nós mesmos, para nos tornarmos aprimorados. Este meio de melhorar continuamente nossa saúde é possuído, sempre de maneira progressiva, por tudo que existe, estabelecendo uma transição gradual entre um estado mais elevado de existência e o desenvolvimento de poderes que de forma alguma podemos realizar aqui. No entanto, somos o limite entre várias partes e expressões do Supremo e Infinito Todo. O destino de tudo que existe no tempo é reconhecer sua própria relação com o Supremo e descobrir que o caminho reto e estreito que leva à felicidade perpétua e não criada é apenas uma plena confiança e dependência do Supremo, estabelecendo assim a harmonia total da sabedoria que não pode ter origem em nossa pobre personalidade. Tenhamos fé no que devemos pedir agora e todos os dias, para que essa fé nos faça compreender e acreditar que todas as coisas existem como partes do infinito Espírito de Deus, que todas as coisas são boas porque Deus está nelas, e finalmente que tudo que reconhecemos como parte de Deus existe e age necessariamente para o nosso bem. Nossa vida durante o sono. Quando estamos acordados, o espírito muitas vezes é expulso de nosso corpo e espalhado pelo espaço, devido a algum trabalho excessivo que possamos ter feito. Então, devido à escassez de força espiritual que resta nele, o corpo entra no estado ou transe que chamamos de sonolência. E da mesma forma que nós expulsamos nosso próprio espírito de nosso corpo, o agente mesmérico expulsa o espírito de seu sujeito de seu corpo. Nosso corpo não é o nosso verdadeiro eu. O poder que o move de acordo com nossos desejos é o nosso espírito, e nosso espírito é uma organização invisível, separada e muito diferente, completamente diferente de nosso corpo. Nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu, usa nosso corpo da mesma forma que o carpinteiro usa o martelo ou qualquer outra ferramenta. O espírito é o que fica cansado durante a noite, e é por isso que, esgotadas as suas forças, não pode mais usar o corpo, que ainda está forte.
Na realidade, o corpo nunca fica cansado, está sempre forte, assim como o martelo do carpinteiro tem a mesma força que o braço que o levanta, muita se o braço é forte, pouca se o braço é fraco. O espírito fica fraco durante a noite porque as forças de seu intelecto foram dispersas em direções muito diversas durante o dia e não podem ser reunidas imediatamente. Cada uma de nossas ideias e cada uma de nossas ações resultantes delas são uma dessas forças e são uma parte de nosso espírito. Cada ideia ou radiação de nossa inteligência, seja externa ou não, é uma coisa, uma substância tão real, embora invisível, como a água ou os metais. Cada ideia, mesmo que não tenha se expressado, é algo que faz parte da pessoa, do objeto ou do lugar a que se dirigiu. Nosso espírito, portanto, foi lançado em 1000 direções diferentes durante o dia. Quando pensamos, agimos. Cada pensamento, cada ideia, representa um gasto de energia. Portanto, durante 16 horas ou mais, as forças espirituais irradiam para fora do corpo, e a noite é apenas suficiente para que o corpo as recupere e as use novamente, enquanto o corpo permanece no estado de insensibilidade que chamamos de sono, durante o qual o espírito reúne as forças que dispersou durante o dia, assim como as ideias e pensamentos que lançou em todas as direções, e, com sua concentração, devolve ao corpo seu poder e sua força perdida. É como quando vemos riachos ou fios de água se dispersando e se perdendo em direções diferentes. É uma energia desperdiçada, mas reunindo-os todos em um único fluxo, você tem a energia que faz girar a roda do moinho. Se soubéssemos ou pudéssemos direcionar todo o nosso espírito para um único centro e assim reunir todas as nossas forças dispersas, poderíamos certamente fazer em apenas alguns minutos o que agora nos levaria muito tempo. Napoleão Bonaparte conhecia muito bem esse poder, e ele o sustentou por muitos dias, dormindo muito pouco nos momentos mais críticos de suas campanhas, quando suas energias já haviam se esgotado ao máximo. Este é um poder que pode ser adquirido por todos, desde que tenham um certo grau de instrução e disciplina. Para alcançar isso, o primeiro passo é colocar o corpo no estado de descanso mais completo possível, evitar todas as emoções físicas involuntárias, assim como todos os movimentos do corpo, mesmo os menores e mais insignificantes. Todos esses movimentos involuntários desperdiçam nossas energias e, pior ainda, acostumam nosso subconsciente a destruí-las e desperdiçá-las. A ação involuntária da inteligência, o desvio do espírito em todas as direções, em direção a pessoas, coisas, planações ou projetos, o esgotamento resultante disso, seja grande ou pequeno, também deve ser cuidadosamente evitado, deixando a inteligência em completo repouso por alguns minutos. A concentração da inteligência na palavra atração ou autoatração, ou imaginar nosso espírito conectado, por meio de uma espécie de filamentos elétricos, a pessoas, lugares ou coisas muito distantes, mas direcionados para um único foco, nos ajuda a alcançar esse resultado. Dessa forma, a imagem de tudo isso se torna uma realidade espiritual em nossa mente. Todas essas imagens são, naquele momento, parte de nós e do espírito e existem através do espírito. Toda imagem e invenção claramente vista pelo espírito é de natureza espiritual, mas tem tanta realidade quanto um objeto de madeira, ferro ou qualquer outra matéria em que possa ser materializada posteriormente e tornar-se visível aos olhos físicos, servindo como base física para a existência. Se alguém pensa ou imagina matar, nesse momento lança no espaço um elemento de violência e emite uma ideia de morte tão real como se a tivesse impresso em um pedaço de papel. O pensamento é absorvido por outras pessoas, e assim essa ideia ou intenção de morte, embora invisível, é absorvida por outras inteligências, que podem sentir-se inclinadas à violência como resultado. Portanto, é importante controlar e direcionar nossos pensamentos e intenções para que sejam positivos e construtivos, pois eles têm um impacto real no mundo ao nosso redor. Se uma pessoa pensa constantemente em doença, ela lança fora de si elementos de todo tipo de doenças. Se pensa em saúde, força e alegria, ela emite elementos de ideias de saúde e força no espaço, afetando os outros tanto quanto a si mesma. Um homem lança em suas ideias aquilo que ele, ou seja, seu espírito, contém em maior quantidade. Como um homem pensa, assim ele é. Nosso espírito é apenas um conjunto de ideias, então o que pensamos mais é o que realmente constitui nosso espírito.
O que imaginamos, portanto, se torna real para nós. As ideias e pensamentos que nosso espírito lança no espaço em apenas 1 minuto seriam difíceis de escrever em 1 hora ou mais. Quando reunimos todas as nossas forças espirituais, concentramos todo o nosso poder, que podemos direcionar para qualquer coisa ou lugar que desejemos. Quando os olhos e a inteligência estão focados no mesmo ponto ou coisa, que não exceda nossas próprias energias, como um ponto específico na parede, as ideias positivas ou radiações que nos conectam com o externo são atraídas para aquele centro comum. Concentrar toda a nossa força espiritual em uma única coisa nos aproxima dela, esteja o ponto de contato próximo ou muito distante. Antes de se concretizar, o espírito é como uma mão aberta com os dedos estendidos. Quando a ideia fixa desenvolve toda a sua ação, o espírito se torna como um punho firmemente cerrado. Quando direcionamos o pensamento para algo externo, lançamos nossas forças para fora. Quando concentramos em uma única coisa e o retém dessa forma, evitando seu desperdício, aumentamos nossas forças. O faquir indiano, embora de inteligência pouco cultivada, torna-se habilidoso em expulsar seu espírito do corpo, mantendo, no entanto, uma ligação invisível com o corpo por meio do chamado fio de prata. Se esse fio se romper, o corpo e o espírito ficam completamente separados, e o corpo morre. Muitas vezes, o faquir permitiu que o enterrassem vivo, plantando arroz sobre sua sepultura, selando e lacrando seu caixão e vigiando cuidadosamente a cova. Ele permanece assim por muitas semanas, e quando desenterram, ele ainda está vivo. Isso acontece porque o verdadeiro ser humano, o verdadeiro eu, não foi sepultado com o corpo, apenas o corpo em um estado de transe autoinduzido foi enterrado. Entre o corpo e o espírito, que podem estar separados, o fio espiritual mais fino mantém a vida do corpo, proporcionando-lhe um suplemento de vida enquanto a verdadeira morte do corpo ainda não chegou. Quando o faquir é desenterrado, seu espírito volta a ele e retoma o controle total do corpo. Ele fez com seu próprio corpo o que o operador mesmérico faz com o corpo de seu sujeito, expelindo seu próprio espírito de si mesmo, da mesma forma que o mesmerizador expulsa o espírito do corpo de seu sujeito. Antes de expelir seu espírito, o faquir indiano deixa sua inteligência completamente nativa, e antes de expulsar o espírito de alguém, o operador mesmérico faz com que a inteligência de seu sujeito fique completamente nativa, evitando assim a resistência da segunda pessoa, a pessoa inteligente, para reunir mais facilmente todas as suas forças espirituais em um único centro. Nosso espírito pode, e muitas vezes o faz, usar esse poder para sair de nosso corpo durante o sono e se dirigir a lugares distantes, mantendo sua conexão com ele por meio do fio sutil que mencionamos, que pode se estender por grandes distâncias e se tornar uma espécie de cabo elétrico que mantém nosso espírito ligado ao instrumento que é nosso corpo. Esse poder do espírito permite que ocorra o fenômeno singular de pessoas que foram vistas em 2 lugares diferentes e muito distantes ao mesmo tempo. No entanto, apenas o espírito é o que pode ser visto por olhos clarividentes em um desses lugares. Isso é conhecido como doppelganger na língua alemã ou fantasma na língua escocesa. O espírito pode estar longe do corpo um momento antes da morte. Às vezes, o verdadeiro eu, o espírito, pode não ter pleno conhecimento ou consciência do ato da morte, e pode até mesmo aparecer alguém em outro lugar, mesmo que esteja a uma grande distância, para a qual ele se sinta atraído, explicando assim o mistério das aparições de pessoas cuja morte, que ocorreu quando apareceram, só foi conhecida muitos meses depois. Às vezes, uma pessoa doente pode entrar em um estado de inconsciência tão profundo que o espírito sai do corpo, embora mantendo o fio da vida que o liga a ele. Esse estado especial de transe já foi erroneamente interpretado como morte real e levou ao enterro prematuro da pessoa. O espírito foi então forçado a retornar ao corpo já selado no caixão, pois o fio da vida só poderia ser cortado definitivamente após o retorno do espírito. Esses eventos relatados explicam o fenômeno das pessoas que foram erroneamente declaradas mortas e depois foram encontradas vivas em seus túmulos. O espírito pode se separar temporariamente do corpo, mas ainda mantém essa conexão vital através do fio de prata. Portanto, quando o espírito retorna ao corpo, a pessoa é restaurada à vida. Esse poder do espírito de se separar do corpo e viajar para lugares distantes também lança luz sobre relatos de aparições e experiências fora do corpo.
Quando o espírito se distancia do corpo durante o sono ou em estados de transe, ele pode viajar para lugares diferentes e até mesmo se apresentar a outras pessoas. Isso pode explicar as histórias de pessoas que afirmam ter visto entes queridos falecidos ou ter tido experiências espirituais enquanto seus corpos estavam em um estado de inconsciência. É importante notar que o espírito humano é mais do que apenas o corpo físico. É um conjunto de ideias, pensamentos e energia que pode se separar do corpo e interagir com o mundo ao seu redor de maneiras surpreendentes. Essas experiências, embora muitas vezes misteriosas e difíceis de compreender, destacam a complexidade e a profundidade da natureza humana e do espírito humano. Esses eventos e observações nos levam a uma compreensão mais profunda da natureza da vida, do espírito humano e da interconexão entre o corpo e a mente. A capacidade do espírito de se afastar do corpo, mantendo uma conexão sutil, nos mostra que somos mais do que simplesmente matéria física. Somos seres espirituais dotados de poderes e potencialidades que transcendem nossa compreensão comum. A ideia de que nossos pensamentos e intenções têm o poder de afetar não apenas nossa própria vida, mas também o mundo ao nosso redor, é uma reflexão profunda sobre a responsabilidade que temos em relação ao que escolhemos pensar e como direcionamos nossas energias mentais. Isso ressalta a importância de cultivar pensamentos positivos, intenções construtivas e ações benevolentes, pois eles podem ter um impacto real em nossa própria vida e na vida daqueles ao nosso redor. Além disso, a compreensão de que o espírito pode se afastar do corpo e explorar outras dimensões da existência destaca a complexidade da experiência humana e a vastidão do universo. Essa exploração espiritual nos convida a considerar a natureza multidimensional da realidade e a possibilidade de que nossa existência se estenda para além dos limites físicos de nosso corpo. Nosso verdadeiro ser é lançado para fora com cada um de nossos pensamentos, como faíscas elétricas sutis, que funcionam como uma espécie de representação de nossa vida, de nossas forças e vitalidade, até atingir o objeto, local ou pessoa para os quais são diretamente direcionadas, estejam eles muito perto ou longe de nós. Nosso espírito é a nossa força real e positiva. Quando levantamos um peso, colocamos toda a nossa força física no músculo que o ergue. Ao realizar qualquer esforço, colocamos nele a maior parte de nossa força espiritual, ou talvez toda ela. E se, naquele momento preciso, uma parte de nosso espírito seguir em outra direção, ou se alguém nos falar enquanto levantamos o peso, ou algo nos assustar ou distrair, é certo que uma parte de nossa força nos abandonará. Qualquer uma dessas distrações terá nos subtraído uma parte da força que deveríamos aplicar ao levantamento do referido peso. A inteligência, ou seja, o espírito, utiliza o músculo para executar um esforço específico, assim como usamos uma corda para levantar um peso pesado. Nada disso pode ser feito sem a intervenção da inteligência. Inteligência, força e espírito são aproximadamente a mesma coisa, embora o espírito não transmita sua força por meio de matéria tangível, esteja o corpo próximo ou distante sobre o qual ele age. No entanto, ele permanecerá forte enquanto direcionar todas as suas forças espirituais para um único ponto, esteja perto ou longe de seu corpo. E quando o espírito retomar a posse dele e o corpo acordar, ele estará em condições de usá-lo com a mesma força que tinha antes. Mas o espírito também pode permanecer disperso durante toda a noite, assim como pode ser incapaz de manter todas as suas forças juntas o tempo todo. Ele também pode estar contido em si mesmo, como muitos de nós, embora com sua força espiritual sempre pronta para a ação, seja ela penosa ou não. No entanto, esses estados da inteligência, que são como atos do espírito e um desperdício inútil de suas forças, quando se tornam habituais, acabam fazendo com que o espírito perca o poder de reunir e direcionar todas as suas energias para um único centro. E nessa situação ele não poderá mais recuperar todas as suas forças, nem durante a noite nem durante o dia. A insônia ou a falta de sono ocorre devido à dificuldade que o espírito encontra às vezes em se recolher ou reunir todas as suas forças em um único centro. A loucura decorre do fato de o espírito ser completamente incapaz de reunir todas as suas forças em um único foco. O tratamento dessas condições que causam insônia deve começar precisamente durante as horas diurnas. Devemos exercitar nossa inteligência para colocar toda a força de nosso espírito na tarefa que estamos realizando.
Por mais insignificante e de pouca importância que seja o que estamos fazendo, é necessário não pensar em mais nada naquele momento. Dessa forma, aprenderemos a reunir todas as nossas forças em um único foco. Por exemplo, se estamos amarrando os sapatos e pensamos no que faremos depois ou no que compraremos ao sair de casa, inevitavelmente, estaremos desperdiçando metade de nossa força espiritual, de modo que podemos dizer que estamos divididos ao meio ao mesmo tempo. Desse modo, não faremos nada bem, e espalharemos nosso espírito de maneira mais completa e inútil. Quanto mais coisas pensarmos enquanto amarramos os sapatos ou executamos qualquer outra ação, por mais insignificante que seja. Temos o péssimo hábito de desperdiçar nossas forças e tornar isso um hábito inconsciente e involuntário. É assim que nosso espírito encontra cada vez mais dificuldade em se reunir e se concentrar em si mesmo. Portanto, é também por essa razão que nosso espírito encontra grandes dificuldades pela manhã em retornar com toda a sua força ao corpo ao acordar, assim como também encontra dificuldades em se separar do corpo à noite, quando dormimos. Nunca teremos um sono saudável e reparador se nosso espírito não se separar completamente do corpo. A insônia consiste quase sempre no fato de o espírito não conseguir abandonar completamente o corpo. Se nosso espírito adquirir o hábito perigoso de se ocupar com muitas coisas ao mesmo tempo, ele não será capaz de se separar do corpo quando for necessário, e durante a noite, destinada ao seu próprio descanso, ele usará suas forças da mesma forma que durante o dia. Portanto, se somos naturalmente briguentos e vivos, o espírito passará a noite toda em agitação constante, e quando retornar ao corpo, terá perdido boa parte de suas forças, em vez de tê-las reunido e concentrado, já que toda essa agitação inútil, mesmo que seja apenas em espírito, constitui um desgaste contínuo de forças. Por essa mesma razão, é perigoso e insalubre deixar o sol se pôr sobre nossa raiva, isto é, devemos ter em mente, sempre que vamos fechar os olhos para dormir, a importância de não guardar rancor ou ódio contra as pessoas com quem estamos em conflito, pois o espírito continua seu processo após deixar o corpo. O ódio é uma força destrutiva, que se espalha facilmente, despedaçando nosso próprio espírito em pedaços. Em contraste, todos os sentimentos bons são construtores, constantemente sobrepondo forças sobre outras forças. O ódio nos leva à decadência, enquanto os bons sentimentos atraem saúde e trazem elementos saudáveis de todas as pessoas com as quais entramos em contato. Se pudéssemos ver esses elementos espirituais em nosso estado atual, os veríamos fluir em nossa direção de acordo com suas propriedades naturais. Existem atrações, assim como fios extremamente finos de vida, que vêm nutrir a nossa própria. Se fosse possível para nós também ver os elementos opostos de ódio que podemos incitar nos outros, veríamos como eles se dirigem para nós como raios escuros ou riachos de substâncias venenosas. Se lançamos pensamentos de ódio ao espaço, estamos apenas dando força e poder aos maus pensamentos alheios. Dessa forma, colidindo e mesclando-se, agindo e reagindo uns sobre os outros, esses elementos perigosos exigem a todo momento novas forças que, fortalecendo as anteriores, permitam que eles continuem indefinidamente na batalha, até que ambos os inimigos caiam completamente exaustos. O próprio interesse de cada um está em não odiar ninguém. O ódio enfraquece o corpo e é a causa de grandes doenças. Você nunca viu um homem saudável e forte que fosse cínico, mal-humorado ou murmurador. Seu próprio pensamento o envenena, e suas doenças físicas têm sua verdadeira origem em seu próprio intelecto. O espírito desses homens está sempre doente, e o espírito adoece o corpo, já que todas as doenças corporais vêm por esse canal. Curemos nosso espírito, modifiquemos o estado de nossa inteligência, troquemos o desejo de causar dano aos outros ou ser desagradáveis por um desejo de fazer o bem a eles, e isso nos colocará no caminho para curar todos os nossos males. Quando o espírito não dá origem a disputas, ódios ou murmúrios, despojado completamente desses maus sentimentos, o corpo não estará sempre predisposto a sofrer todas as espécies de doenças. Podemos apenas nos opor com sucesso ao ódio e aos maus sentimentos dos outros, direcionando nossos pensamentos de bondade contra eles. A bondade é um elemento espiritual muito mais poderoso do que todos os elementos de raiva ou rancor e até pode neutralizá-los.
As setas da malícia, no plano espiritual, são uma coisa real e verdadeira, de modo que podem ser lançadas e direcionadas contra uma pessoa específica e causar-lhe sérios danos. O preceito cristão "faça o bem àqueles que te odeiam" está fundamentado em uma lei perfeitamente científica. É por isso que afirmamos que o pensamento ou a força do espírito é uma coisa real, e que os bons pensamentos sempre prevalecerão sobre os maus pensamentos, e aqui o poder pode ser entendido, em um sentido mais literal, como a mesma força que levanta uma mesa ou uma cadeira. Os efeitos que toda ideia ou pensamento, toda emoção, todos os sentimentos ou qualidades como piedade, paciência, amor produzem, são elementos reais, pois podemos vê-los com nossos próprios olhos, e constituem a pedra angular da base científica da religião. O que chamamos de sonhos são realidades verdadeiras e positivas. Nosso espírito se desprende do nosso corpo durante a noite, anda e vê pessoas e lugares, em alguns ou muitos dos quais nosso corpo nunca esteve. No entanto, ao acordar, nossa memória retém muito pouco do que vimos, e mesmo essa pequena parte a lembramos confusamente. A causa disso é que nossa memória do corpo retém apenas uma pequena parte do que a memória do nosso espírito pode conter. Portanto, temos duas memórias, uma educada e adaptada à vida do corpo e a outra preparada para a vida do espírito. Se nos ensinassem desde a primeira infância sobre a vida e o poder do espírito, reconhecendo-o como uma realidade, a memória do nosso espírito teria sido educada de modo a lembrar todos os eventos de sua própria existência antes de acordarmos. No entanto, como sempre nos ensinaram a ver o plano espiritual como um mito, também consideramos um mito a memória dele. Se alguém fosse ensinado desde a infância a não acreditar na realidade de um de seus sentidos, esse sentido acabaria adormecendo e enfraquecendo. De maneira semelhante, fomos ensinados a negar e desconhecer os sentidos e as faculdades de nosso espírito, ou melhor, de nosso verdadeiro e mais poderoso poder, do qual os sentidos corporais são apenas uma fraca imagem ou representação, e assim chegamos a negar persistentemente tudo isso. Em última análise, fomos ensinados a acreditar que somos apenas um corpo simples, o que é o mesmo que dizer que o carpinteiro é apenas o martelo que ele usa para o trabalho, porque o corpo, na verdade, é apenas um instrumento do espírito. Se, durante o que chamamos de sonho, vemos alguém que morreu há anos, na verdade estamos vendo uma pessoa cujo corpo, completamente esgotado, não pode ser usado por ela na situação atual da vida.